Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pelas prestadoras de televisão a cabo aqui da nossa região e também para você que nos acompanha pelas redes sociais, também pelo YouTube. Um grande abraço para você. O debate interior já está começando nessa noite um pouquinho fria, né? Fria de quarta-feira, né? Hoje, mais um dia do nosso programa Debate Interior. E hoje nós estamos recebendo, como todos os dias recebemos participantes, convidados especiais, hoje não é diferente. Hoje estamos recebendo ele, que é pastor batista, ele que também é astrônomo amador, Eduardo Baldassi. Te agradecer por estar conosco aqui na TV Interior e, é claro, permitir que você continue se apresentando, pastor. Primeiro, te agradecer. Ok. Boa noite, Kelvin, meu amigo. Boa noite, telespectadores. A honra é minha, o prazer é meu de estar aqui na TV do Interior, nessa live ao vivo. Eu estou aqui diretamente de Orlando, na esquina da NASA, trazendo para vocês aí as informações, as perguntas que o Kelvin vai me fazer. Mandar um abração para essa região querida. Só uma curiosidade, Kelvin. Meus antepassados fundaram Friburgo, ali na Nova Suíça. Entendeu? Vieram lá da Suíça e fundaram Friburgo. Então, eu amo Opa! essa região aí. Fui pastor em Carmo, fui pastor em Cantagalo, né? Então, é uma região que mora no meu coração. Pois é, né? O senhor que passou por aqui, né? Viveu grande parte da vida aqui, e hoje está aí nos Estados Unidos, está fazendo um trabalho muito interessante, né? E a gente vai falar um pouco sobre todo esse trabalho que vem sendo feito, né? Um trabalho de uma vida, né, pastor? Primeiro, né? Que a gente queria saber de como é que começou toda essa sua história, né? Hoje, pastor, né? E com um trabalho de evangelização para fora do país, né? Um trabalho implantando igrejas aí nos Estados Unidos. Queria que o senhor falasse um pouco de como que começou essa história desse carioca de 54 anos. Bom, essa história começou um jovem que sempre acreditou somente em Deus e que, por muita evangelização de sua mãe, foi ler a Bíblia com uma curiosidade grande na área da astronomia, porque esse é um sonho de infância. Eu nasci em 66. Pouco tempo depois, o homem foi à Lua, em 69. Então, a minha infância foi vendo boas programações de televisão, Perdidos no Espaço, National Kid, as pesquisas espaciais, né? Então, a gente recebia muita informação, muito volume de informação, e a criança, ela é influenciada pelo meio, né? Então, a gente tinha o sonho de ser astrônomo, né? Mas eu sempre muito criei em Deus, então eu fui ler a Bíblia com curiosidade científica, para saber se a Bíblia era um livro que eu podia confiar, e comecei a ler pelos evangelhos e pelo livro de Apocalipse, que é um livro mais confuso para as pessoas. E comecei a encontrar evidências científicas, veracidade de fatos que João não podia conhecer se não fosse inspirado pelo Espírito Santo. E aí, então, eu acreditava em Deus, conheci Jesus, o Espírito Santo e me converti, vamos dizer assim. Aceitei o Evangelho. Mas tinha o sonho de ser astrônomo. E em 1986 passou o cometa de Halley. Eu morava numa cidade chamada Três Rios, aí na região do Vale do Paraíba. E a minha mãe comprou um grande telescópio para mim. Nós fomos buscar isso em São Paulo. Foi uma aventura fantástica. Eu vim com aquele telescópio enorme. E eu mostrei o cometa de Halley para toda a cidade de Três Rios e Paraíba do Sul, lá num lugar que chama-se Adutora da Saete, uma adutora de águas entre Paraíba do Sul e Três Rios, para mais de 5 mil pessoas. E dava entrevistas em rádio, televisão não, na época não tinha jornal. E eu fui para a universidade para fazer o meu sonho. Só que o ambiente da universidade me levou a crer que eu ia ter pouco contato com o telescópio. O astrônomo profissional tem muito contato com número, com cálculo. Eu gosto da prática. Então, nesse mesmo tempo, Deus me chamou para o seminário.
E sabe, Kelvin, e telespectadores, eu descobri que havia uma lacuna muito grande entre pessoas que creem em Deus e que são cientistas. Essa é uma situação que tem muito aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa é cristã, mas ela tem a sua fé e ela tem a sua ciência, e isso não é conflitante. Então, eu recebi, claro, muita crítica dos dois lados. Do lado científico, você não pode ter fé. E do lado da fé, você não pode usar a ciência. Mas eu venho, vamos dizer, caminhando com isso aí há 38 anos. É mais ou menos essa minha história, assim, um pouco resumida. Bom, e aí o senhor já falou de quando que veio essa paixão e como é que foi unir fé e ciência? O senhor provou que elas andam juntas. Como é que foi isso? Bom, a primeira lida que eu dei como leigo. Quando você vai para o seminário, você tem outros instrumentos. Você tem o conhecimento da língua original, do grego, do hebraico. Você estuda teologia. E um dos princípios da fé cristã é que a Bíblia não contém erros. Quem erra é quem lê a Bíblia e faz falsa interpretação. Então, eu defendo que o cristão não deve ter medo de nenhuma tentativa secular de dizer que a Bíblia não é verdadeira. Eu vou dar um exemplo só. João, e eu estava até conversando antes com a minha mãe, que estava lendo Apocalipse capítulo 8, ele fala de um monte ardendo em fogo que vai cair sobre a terra no dia do juízo final, no dia do Apocalipse, vamos dizer assim. Interessante, Kelvin, que a palavra usada no grego é mega-astera. Só que João não conhecia astronomia. João não tinha internet. João não tinha telescópio. E ele escreve lá em grego mega-astera. Mais interessante é que há uma teoria hoje de que a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás foi causada por um mega-asteroide que caiu na Terra e levantou todo um efeito estufa, fumaça, da poeira, do fogo, para toda a atmosfera, e isso veio a matar os dinossauros. Só que João escreveu isso há 2.000 anos atrás. O fato aconteceu há 65 milhões de anos atrás, João não sabia disso, e só na década de 80 os cientistas se reuniram para fazer a teoria da extinção dos dinossauros, que é a teoria KT, quem estuda geografia sabe disso. E a teoria KT diz que uma das possibilidades é que um asteroide bateu na Terra e o efeito estufa fez a extinção dos dinossauros na época. Então, você vê um evento científico, um texto bíblico, uma prova científica, elas juntas se casam quando você conhece o instrumento, por exemplo, de estudar a Bíblia no seu original, que é, no caso, o grego koiné. E há muitas outras passagens sobre isso, sobre a evolução, a expansão do universo, o Big Bang, muitas outras. Bom, é até uma das perguntas que eu ia fazer mais à frente, mas vamos aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto. A Bíblia, como o senhor acabou de falar, ela explica essas teorias, ela traz vários contextos, mas é possível dizer que a Bíblia ela explica fenômenos? Bom, o que eu quero dizer para você e para todos os nossos telespectadores é que a Bíblia não foi escrita com fim científico. A Bíblia não é um livro de ciência, né? Porém, quando ela fala de ciência, ela não comete erro. Então, ninguém deve ir para a Bíblia achando que ela é um livro científico. Mas, quando ela fala, ela não comete erro. Essa parte de defesa da fé com a ciência, nos Estados Unidos, chama criacionismo. Né? Todo cristão, toda pessoa que crê na Bíblia, acredita que Deus criou o universo. Então, surgiu uma corrente chamada criacionismo. Né? No Brasil, muito defendida pelos adventistas do sétimo dia, mas aqui nos Estados Unidos, inúmeros cristãos usam isso. E o porquê a importância disso, Kevin e nossos amigos que estão nos assistindo? O jovem cristão, quando vai para a universidade,
se ele não tiver bagagem, ele pode se tornar um ateu, porque ele não sabe defender aquilo que ele crê, ele não sabe defender a Bíblia. A minha filha aqui está estudando engenharia fotônica, que é uma engenharia que não existe no Brasil ainda, a engenharia do raio laser. Ela estava estudando uma matéria que nada tinha a ver com Bíblia, com evolucionismo, e ela teve um debate caloroso com a professora e ela usou os conhecimentos que o pai dela passou como astrônomo para ela defender a fé dela com base científica, porque as pessoas muitas vezes são igual a Tomé. Tomé é um personagem na Bíblia que tinha que ver para crer. Eu, em certo ponto, fui igual ao Tomé. Eu criei na Bíblia porque eu vi o que a Bíblia diz é verdade. Entendeu? Então, há necessidade, muitas vezes, da gente fazer o que chama-se apologética, a apologia da nossa fé, a defesa da nossa fé cristã. E isso se dá quando você tem todos esses instrumentos. Bom, quando o senhor começou a estudar a Bíblia, houve algum questionamento interno? Como é que foi o senhor responder tudo aquilo que o senhor viu na ciência, usando a Bíblia, ou vice-versa? Eu não tive esse questionamento interno, porque o que acontece? Deus tem, na sua infinita sabedoria, ele tem um chamado. E eu comecei a identificar o meu chamado nessa área. Tanto é, Kevin e telespectadores, eu era pastor em Cantagalo e tinha um sonho muito grande de conhecer a NASA. Não é que Deus enviou um americano aqui a 2 horas de Orlando para ir a Cantagalo, me conhecer e me convidar para ir na NASA? Então, quando ele abriu a porta dos Estados Unidos, eu estive no observatório que Einstein foi defender a teoria do Big Bang junto com o padre Lemaitre. O padre Lemaitre era um padre jesuíta que defendia o criacionismo. É uma curiosidade. Os jesuítas da Igreja Católica, eles trabalham em observatório lá no Castel Gandolfo, no Vaticano. E existem observatórios aqui também da Igreja Católica, no Arizona. Então, essa sua pergunta, eu vou dizer, eu encontrei mais barreiras dentro do meio científico, porque as pessoas científicas, elas acham que precisam ser ateus, e alguns cristãos que não gostam de ciência, que acham que ciência é coisa do mal. E eu aprendi que se você deixar a ciência para lá, realmente ela vai se tornar algo do mal. Mas se você vai lá e você com inteligência... Deus me usou muito, principalmente no meu tempo. Você falou uma frase aí que eu estou colhendo hoje, o que eu plantei aí na região serrana. Deus me usou muito porque as pessoas às vezes não querem falar com um pastor. As pessoas não querem ouvir um pastor. Mas quando eu levava o meu telescópio, as pessoas não sabiam que eu era um pastor. E aí depois começavam a fazer pergunta: quem criou o universo, quem é Deus? E descobriam que eu era um pastor. E isso me abriu inúmeras portas para pregar o evangelho em inúmeros órgãos de imprensa. TV Senado, Globo News, todos os canais de televisão do Brasil, quando eu estive em Mato Grosso. Então, eu vejo que Deus ele talhou esse caminho para mim. Agora mesmo, vocês estão me entrevistando. A oportunidade de falar aí com incontáveis pessoas da região serrana do Rio. Então, é algo que Deus tem. Bom, antes da gente continuar com a nossa entrevista, vale a pena a gente deixar bem claro que você, amigo telespectador, ou você que está nos acompanhando aí pela internet, você pode comentar, você pode participar do nosso programa. A gente está enfrentando um probleminha no nosso Facebook, é um probleminha técnico, mas a gente está ao vivo para o YouTube. E, enfim, vale a pena. Você quer interagir, quer mandar um alô, quer participar da nossa transmissão, você pode mandar a sua mensagem que eu vou estar lendo aqui no nosso programa. Bom, vamos cair agora falando um pouquinho do início, um pouquinho do ministério do senhor, pastor. Por onde o seu ministério passou? Como é que surgiu o seu ministério? A gente falou sobre chamado. E como é que foi isso, pastor? Bom, quando me converti, eu fui morar na cidade de Três Rios,
onde eu era colado no meu pastor. Isso é um tempo muito bom, porque eu consegui, como jovem, estar influenciado por duas coisas boas, que era a fé, o trabalho envolvido com a igreja e também a astronomia, né? Eu sou do tempo, eu vejo muito essa carência na geração atual de você ter sonho do que você vai ser quando você crescer. Então, isso foi muito importante. Aí eu fui chamado para o seminário, fui estudar em Niterói, no Seminário Teológico Batista de Niterói, aonde o reitor era um grande vulto dos batistas brasileiros, pastor Nilson do Amaral Fanini, uma visão evangelística muito grande. Então, eu aprendi ali como pregar o evangelho para o presidente da República e para uma pessoa humilde, com a mesma linguagem, que os dois pudessem entender. Meu sonho era, depois que me formasse, eu ser pastor no interior. Eu morava em Maricá, que é a região litorânea do Rio, mas fui ser pastor em Carmo. E lá em Carmo, por causa dessas vertentes, fé e ciência, Deus me abriu portas para pregar. E isso foi crescendo. São sementinhas que você vai lançando durante a vida. Eu morava em Carmo quando eu conheci a internet. E aí eu fiz um curso lá. E depois, quando eu fui para outra cidade, eu já fui com um site pronto. Então, essa nova porta da internet que surgiu aí pelo ano de 1996, 97, no computador chamado 386, bem antigo, ela abriu as portas do mundo. E isso fez a gente crescer. Então, hoje, eu que estou aqui nos Estados Unidos fazendo um trabalho digital, por exemplo, quando veio o Covid-19, eu não tive nenhum problema de ter culto em casa, online, em vez de estar lá no santuário. Eu já estava equipado, preparado. As situações aqui nos Estados Unidos para você pregar o evangelho para o brasileiro são bem diferentes do que no Brasil, porque aqui você não pode bater na porta, você não pode ir para uma praça pública. Então, eu criei uma rádio web, eu criei um serviço que tem a ver com astronomia, que é quando tem os furacões aqui na Flórida, se algum vai atingir a região de Orlando, eu entro ao vivo em português, dando informações da NOAA, dizendo, olha, cuidado que vem um furacão, você tem que comprar água, botar gasolina no carro. Então, todo esse trabalho ele vem em conjunto durante esse tempo e, para a glória de Deus, atingindo pessoas não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas tem gente que fala português ao redor do mundo, literalmente. Bom, são quantos anos de ministério, pastor? Bom, de ordenação ao Ministério Pastoral, eu fiz recentemente 28 anos. De ordenação ao Ministério 28 Pastoral. anos. Aí você diz mais 4 de seminário, 32, né? 32. Mas aqui em Orlando eu estou há 6 anos. Entendeu? 6 anos em Orlando e como o senhor disse, tem essa diferenciação do trabalho, né, em relação aqui no Brasil, né? E como o senhor disse, né, não pode fazer certo tipo de coisa, enfim, são costumes, culturas diferentes. Explica mais um pouquinho sobre isso, por favor. Você acaba conhecendo mais o Brasil quando você sai do Brasil. Quando você está em um outro país, eu fiz um curso chamado Instituto Hagai Internacional, eu inclusive morava no Brasil ainda, você aprende sobre outras culturas. Então, quando você sai da sua cultura e vai vivendo em outra cultura, você precisa aprender a língua, as leis e a cultura dessa nova cultura que você mudou. E muita gente não faz essa transição. É um grande erro do brasileiro. Ele tira a cultura do Brasil e ele quer colocar a cultura no Japão, na África, nos Estados Unidos. Isso é um grande erro. E aí, existe também o tal do sonho americano. Muitas pessoas vêm para cá só para trabalhar, se esquecem de Deus, se esquecem da família, e elas começam a ter problemas de todas as ordens. A ordem espiritual, matrimonial, cultural, linguística. Então, é um grande desafio, ainda mais agora, esse ano de 2020, que veio a crise do Covid-19. Uma coisa é quando no Brasil e você vem passear nos Estados Unidos. Eu
vim aqui 6 vezes fazer cursos, ganhar um telescópio, mas quando eu vim morar, a realidade é totalmente diferente. E a gente também começa a ver as grandes lacunas que existem no coração do brasileiro, né? É solidão, problemas de saúde, aqui não tem SUS. Então, a gente procura conhecer tudo isso para poder servir ao brasileiro com essas informações, dizer como sobreviver num ambiente que acaba se tornando hostil, porque se você não entra na cultura, você fica à margem, você não fala a língua, você não conhece a cultura, e muitos não possuem o documento. E isso é um pânico, porque qualquer erro que cometer no trânsito pode ser deportado. Então, a gente, como pastor aqui, acaba sendo um agente social, entendeu? Acaba sendo um assistente social em nome do Evangelho. Essa é a parte que eu posso te dizer aí, respondendo a sua pergunta. Bom, e aí entra o trabalho do ministério que o senhor faz parte, né? Conta um pouco do trabalho que é feito. Vocês implantam igrejas para brasileiros? Como é que é isso? Vamos lá. Existe uma diferença, não só de nomenclatura, mas no modo de fazer, entre abrir igreja e plantar igreja. Eu morava no Rio quando eu li um livro de um pastor chamado Rick Warren, que é o pastor da igreja mais influente do mundo, que é a igreja de Saddleback. E eu morava em Cantagalo quando Deus me levou a primeira vez na Califórnia. Esse pastor começou uma igreja para quem não gosta de ir à igreja. Porque o evangelho é muito bom, Jesus é o Senhor e Salvador, mas às vezes as igrejas colocam muitas regras, muita coisa pesada na vida das pessoas. Tem uma multidão querendo o evangelho. Então eu tomei uma decisão minha, quando eu saí do Rio de Janeiro para morar em Cuiabá, que eu queria ser um plantador de igreja. Então, um plantador de igreja, ele começa uma igreja do zero. O que é a igreja do zero? É você e sua família e mais ninguém. E aí você começa a evangelizar seguindo o ID de Jesus, você vai pregando, discipulando, batizando, treinando, para que essa igreja possa crescer de uma maneira que a gente está chamando agora de maneira orgânica, que é a mesma coisa lá quando você planta uma árvorezinha, né? Porque quando você vai e leva um grupo de pessoas de uma igreja para outra, você está abrindo igreja. Agora, a plantação de igreja é diferente. E como só em Orlando existem 100 mil brasileiros, só em Orlando, a Flórida é o lugar fora do Brasil que tem mais brasileiros no mundo. E só em Orlando tem 100 mil brasileiros. A Convenção Sul dos Estados Unidos tem uma junta missionária que chama North American Mission Board. E por que eu estou aqui? Legal, eu tenho uma igreja, essa igreja é minha igreja mãe, é uma igreja de americanos que me amou e que hoje eu sirvo a eles na área digital, eles aplicaram meu visto. E por causa disso eu pude aplicar para ser missionário do North American Mission Board. Então, eles me dão uma ajuda que me ajuda a plantar a igreja, ou seja, eu vou evangelizando pelo meio digital, as pessoas vão me encontrando pelo Google. Hoje eu posso dizer, de cada 10 pessoas que me encontram, 10 me encontraram por causa do Google. Aí depois desse primeiro contato digital, pelo WhatsApp, pelo Facebook, a gente tem um encontro pessoal, guardadas as devidas distâncias sociais e máscaras, e assim a gente tem alcançado a comunidade brasileira. Porque é uma outra característica de Orlando. Orlando, por ser a terra do Mickey e dos parques, há muita confusão sobre entretenimento. Igreja não é parque de diversão. Igreja é o corpo de Cristo, é a agência do reino. Mas muitas igrejas elas se perderam nessa questão de entender que estão nos Estados Unidos e que tem 100 mil brasileiros e talvez 90 mil desses brasileiros não estejam em igreja nenhuma. Então, um dos meus desafios hoje é pregar o evangelho simples para pessoas que querem ser membros de uma igreja simples. Porque nessa onda que está pelo mundo, né, as pessoas estão indo mais na igreja por causa do nome do pastor ou de alguém famoso que vai estar na igreja e não por causa da mensagem do evangelho, não por causa da salvação e da vida eterna, não por causa... se eu morrer, eu vou para o céu ou vou para o inferno.
as pessoas às vezes estão confundindo o papel da igreja. Então, eu resolvi plantar igrejas para dar minha colaboração para o reino de Deus, para as pessoas entenderem que igreja não é o prédio, são as pessoas. A gente se reúne no prédio, mas a gente pode se reunir no parque, na praia, aonde quiser, no Facebook, no YouTube. Se torna mais simples, né? Mais simples. Vamos dizer, eu cansei, eu amo igreja, eu amo ser batista, mas eu cansei da estrutura pesada da igreja. Numa realidade normal, o pastor parece mais um bombeiro apagando incêndio, e quando a missão que está de Jesus há 2000 anos é ir de pregar o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Então, eu resolvi tomar uma atitude assertiva. Falei assim, eu quero viver com os propósitos de Deus até o final da minha vida. E Deus tem me abençoado com isso. Bom, dentre esse tempo, né, de plantador de igrejas, Deus tem abençoado, como o senhor acabou de dizer, e dentre essa vida, o senhor pode destacar alguma coisa que assim, nossa, isso deu muito certo. Deus me abençoou muito nisso. Olha, nós estamos fazendo uma live digital agora. Essa parte digital, eu costumo fazer uma comparação. Aqui na Flórida tem palmeiras, e quando você vê a imagem do furacão, você vai ver que a palmeira quase dobra e depois ela volta para o lugar, porque ela é flexível. E tem umas árvores aqui que quebram, porque elas não são flexíveis. Então veio uma grande tormenta sobre o mundo, veio um grande momento difícil sobre o mundo, chamado Covid-19. Então, o STF teve que aprender a ser digital, o médico é digital, e a igreja, por causa do seu tradicionalismo, teve muita relutância com ser digital. A igreja que eu sou membro aqui, a igreja americana, a igreja que aplicou o meu visto, vai aplicar o meu green card, é uma igreja de terceira idade. Pessoas de 75, 80. E qual foi a bênção? Em fevereiro, mais ou menos, meu pastor veio para mim e falou assim, Eduardo, eu preciso que você nos ajude. Nós precisamos ser digital, porque senão a igreja vai parar. Eu falei, eis-me aqui, envie-me a mim. Então, passou a ter escola bíblica dominical digital, pelo telefone, pelo computador, reunião de oração, culto, e eu, ali nos bastidores, colhendo um conhecimento que Deus me deu lá atrás. E aí, eu ouvi diversas vezes, especialmente nos últimos 10 dias, o meu pastor falando uma das melhores coisas que aconteceu com a Dover Schultz no ano de 2020 foi porque nós conseguimos entrar para a era digital. Porque aí o que acontece? A igreja se animou, ela não tinha recurso, mas hoje nós temos uma transmissão dominical que é, sem nenhum orgulho, muito melhor do que igrejas grandes, porque as igrejas foram descobrir a necessidade de ser digital e aí não tinha mais equipamento para vender, porque todo mundo correu para comprar e não sabia como fazer. Porque esse é o grande negócio. Você pode ter dinheiro para comprar o mundo, mas você não sabe como usar. Então, eu hoje me sinto muito feliz de Deus me usar nesse meio digital, a coisa que eu faço para abençoar os americanos que são bênçãos da minha família, e também eu faço pelo Ministério Brasileiro. Essa junta que eu citei, que eu estou até usando a camisa dela, ela me deu um valor, uma doação, que era só para comprar equipamento. Eu comprei essa mesa que vocês estão vendo aqui, é igual, comparável a uma estação de rádio digital. E através disso que eu vou fazendo evangelismo. Mas como que eu faço? Um dia eu dou uma palestra sobre criacionismo, outro dia eu prego um sermão contextualizado, outro dia eu dou informação do furacão que está vindo para você tomar cuidado e não ter que sair às pressas de Orlando sem necessidade. Então, a gente vai fazendo essa evangelização um pouco diferente do normal aí pelos meios digitais. E isso, a Bíblia diz que aquilo que você planta, você vai colher. Então, é Deus que dá esse crescimento, né, Kevin? E muitas vezes o brasileiro que está aqui não entende isso, ele não
não valoriza, mas o americano valoriza muito, muito, respeita muito, honra muito. Aqui tem uma cultura da meritocracia. Você faz, você é reconhecido. Bom, antes da gente continuar, a gente continua falando aqui que você, amigo, quiser interagir com com o nosso programa, seja muito bem-vindo e pode comentar, pode mandar seu comentário, seu boa noite, enfim, o seu alô aqui pra gente. Quer interagir conosco, continue conosco, continue assistindo aqui pelos meios digitais e também você, amigo, que está nos acompanhando pela TV interior nas prestadoras de TV a cabo. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora. Estou aqui com o pastor Eduardo Baldassi, ele que além de pastor batista também é astrônomo. Pastor, vamos falar um pouquinho mais de ciência? Vamos falar um pouco sobre qual é o seu enfoque, né, na astronomia? Como é que é o seu trabalho de astrônomo amador? Bom, você no Brasil tem muitas limitações com a astronomia, muitas. Então, a primeira vez que eu pisei aqui, eu me apaixonei pela tecnologia da astronomia. Mas você continua tendo problemas, porque mesmo que você tenha dinheiro para importar um equipamento para o Brasil, é difícil. Mas eu sempre me dediquei muito a colocar o meu telescópio para o público, porque a maioria dos astrônomos tem um telescópio para ele. Então, eu comecei com 17 anos com um projeto Observatório na Praça, que era colocar um telescópio para as pessoas verem de graça o céu. E isso foi passando pelo estado do Rio, Paraíba do Sul, Três Rios, Carmo, Petrópolis, Além Paraíba, que é Minas, Cordeiro e Maricá. E depois eu mudei para o Mato Grosso. Quando eu mudei para o Mato Grosso, eu encontrei uma lacuna ainda maior, porque não existia ninguém que fazia astronomia. Aí eu consegui juntar uma outra paixão minha, que é o meio jornalismo científico. Então, eu cheguei num grau em Mato Grosso de que se acontecesse qualquer fenômeno no céu, tipo, as pessoas veem luzes estranhas no céu a todo momento, e elas começam a ligar para os canais de televisão. As pessoas ligavam para mim, a televisão ligava. O que é aquilo que foi visto na Chapada dos Guimarães? Então, eu pude ter o meu trabalho divulgado internacionalmente, porque eu dei uma colaboração com o canal de televisão sobre a cratera de Araguaína, e isso me deu credenciais e eu ganhei um telescópio da maior fabricante de telescópio do mundo, que não é esse que está aqui atrás, mas é da mesma fábrica. Esse telescópio custava no Brasil, há 6 anos atrás, R$27 mil. Custava no Brasil. E isso deu um alavanque muito grande para esse trabalho, que é levar telescópio nas escolas, falar de astronomia nas praças. Mas qual não foi a minha descoberta? Que quando você vem para os Estados Unidos, aqui não se faz muita astronomia em público. Então, eu estou recomeçando essa parte minha, que é colocar telescópio no estacionamento da igreja para ver um eclipse, para ver uma coisa ou outra, mas o americano ainda é muito reticente a participar disso. Mas a minha parte é essa: observação em público e divulgação de eventos astronômicos. Eu mando release de imprensa, aviso o que vai acontecer, e isso é que me deu, modéstia à parte, muito renome no Brasil, desse trabalho aí de divulgação científica. Bom, o senhor enfrentou até alguns fenômenos naturais aí, como é que foi isso? Você vem morar num lugar que tem furacão. Furacão não tem nada a ver com a astronomia, mas tem a ver com a meteorologia, e influencia no céu, para você observar o céu. Então, eu sempre, desde muito cedo, quando eu queria uma informação sobre astronomia, eu ia ver direto na NASA. Naquela época eu não sabia inglês, pegava o dicionário e ia traduzindo as coisas que a NASA falava. Hoje eu já sei um pouco, muito mais de inglês, então eu pego a informação da fonte, da NOAA, que é a Agência Americana de Atmosfera e Oceania, e jogo isso para o brasileiro, porque tem muita gente que mora nos Estados Unidos e não fala português. Então,
é para informar as pessoas. Olha, furacão é uma coisa, tornado é outra. Furacão, como proceder num tornado. Então, isso é o que tem me diferenciado aqui em Orlando, a ponto de quando você coloca no Google Igreja Brasileira em Orlando, eu não pago propaganda no Orlando, mas apareço no primeiro no ranking, porque as pessoas vão lá e colocam as 5 estrelinhas, né? Então, porque eu estou dando um serviço de graça para as pessoas em português na hora de maior pânico. E aí, nesses momentos, eu aproveito para pregar a palavra de Deus. Coisa boa. Unindo o útil ao agradável, né? Útil ou agradável. Isso aí. Bom, vou aqui replicar aqui duas participações aqui no nosso YouTube. O Luciano Lima mandou boa noite, né? E um boa noite especial para o senhor, pastor. Muito obrigado, Luciano. Boa noite. A Marisa Baldassi disse que está assistindo e desejou que Deus nos abençoe aqui nesse programa. A senhora é minha mãe. Deus abençoe minha mãe. Opa! Que bom que a senhora está conseguindo assistir. Ela está aí acompanhando, que bom. Tá cheia de A mãe é minha fã número 1. Ah, é? Geralmente é assim, né? Ai, ai. Bom, mas... Oi? Se não fosse ela, muitas das conquistas eu não teria tido. Ela, minha esposa, são as minhas fãs número 1. Tem o apoio, né? O apoio da família é fundamental. É fundamental, né? E aí a gente... O senhor estava falando que o senhor mora perto da NASA, né? Como é que foi esse primeiro contato com a NASA? Como é que foi isso? Bom, o primeiro contato com a NASA ocorreu no ano de 2000, quando eu vim aqui a primeira vez. E um senhor que havia visitado Cantagalo, hoje já falecido, ele me levou na NASA. Então, quando eu cheguei lá e realizei um sonho de criança, pasmem, você que é os telespectadores, eu chorei. E ele falou assim, mas você está chorando igual criança? Eu falei, mas é um sonho de criança. E só que eu pensava que eu ia na NASA uma vez só na vida, né? Eu nunca pensei que eu ia lá mais de uma vez e que ia morar tão perto. Então, aquele contato com a NASA, quando eu voltei para o Brasil, ele me deu muito mais força no meio jornalístico, né? No meio da imprensa, porque quando você vem nos Estados Unidos e tudo, e eu sempre mandava cartas para cientistas da NASA. Em 2011, eu fui em Pasadena, lá onde fabrica os jipes que vão para Marte, onde tem a astrônoma brasileira Rosalie Lopes, onde tem um cientista que cuida de todos os asteroides que chegam perto da Terra. Então, eu estive lá conversando com ele. Eu mandava carta para ele quando eu tinha 17 anos, lembrou de mim. Eu estive no Monte Wilson, que agora, há 2 semanas atrás, foi salvo do fogo que está tendo na Califórnia. Então, eu comecei a perceber o quanto Deus estava abrindo portas para mim estar ali naquele setor da NASA, conhecendo aquele cientista, ouvindo coisas que eles não falam na televisão. E isso foi muito gratificante para mim. E tudo isso começou com um sonho de conhecer a NASA. E hoje, por aquela situação da vida, se eu abrir a porta da minha garagem, acho que amanhã ou depois de amanhã vai ter um lançamento aqui de Cabo Canaveral, eu vejo os foguetes subindo aqui do meu horizonte. Se eu quiser Cabo Canaveral, eu vou dirigir 40 minutos de carro. É muito próximo. E dá para ver os foguetes subindo no horizonte quando o tempo está bom. Então, eu olho isso e para alguém talvez não faça nenhum sentido. Por que ele agradece a Deus por poder ver o foguete subindo do quintal dele? É porque, novamente, Deus tem plano na vida de pessoas, um para ser jornalista cristão, outro biólogo, outro atleta de Cristo, outro engenheiro. E Deus, no meu caso, quis que eu fosse pastor e astrônomo. E essas coisas são importantes porque elas me dão know-how. Hoje, se o Mateus vier debater comigo, eu debato tranquilo. Uma pessoa que acredita em disco voador vier debater comigo, eu debato tranquilo, porque eu tenho uma bagagem, eu não sou um curioso. E esse é um grande problema de você querer defender a fé com curiosidade. Hoje as pessoas estão pegando muita teologia
YouTube e não estão tendo teologia na Bíblia e em fontes fidedignas. Então, nós estamos vivendo num tempo da teoria da conspiração, do ouvir dizer, da fake news. E isso está atrapalhando muito a defesa da fé nos dias atuais. É a questão do eu acho, ou eu escutei, ou eu vi. Achismo e tudo. Por exemplo, não sei se está aí no Brasil, mas um homem disse que um asteroide vai bater na Flórida, vai partir a Flórida no mês de setembro. Todo ano, no mês de setembro, hoje é dia 23? 23. Todo ano, no dia 23, o mundo vai acabar. Todo ano, em setembro, vai acontecer uma catástrofe. Nunca acontece. Eu, quando vi isso, o cara disse que conhecia já na Casa Branca, na NASA, eu falei, isso é mentira. Mas por que eu posso dizer que é mentira? Primeiro que todo ano, em setembro, o mundo vai acabar. Jesus disse que nem o dia nem a hora ninguém sabe, só ele. Bom, outra coisa, é impossível partir um estado no meio. É mais fácil partir a terra no meio do que um estado no meio. Então, é impossível calcular um asteroide aonde ele vai bater exatamente na Terra. É possível calcular numa nave espacial onde ela vai pousar, mas um asteroide é impossível. Então, essas mentiras, a gente começa a identificar e falar, isso aí é boato. Só que isso gera um desgaste, porque as pessoas falam, eu não vou acreditar nesse Jesus, nessa Bíblia, porque apareceu alguém dizendo uma coisa ridícula como essa. Então, isso que está acontecendo no dia de hoje. Bom, a gente, né, a gente tá falando aqui sobre essas conspirações, né, digamos assim, né? A gente já viu 2000, que ia dar o bug do milênio, né? 2012 ia acabar o mundo, e aí, enfim, esbarra tudo nisso que o senhor acabou de falar, né? Mas, ao mesmo tempo que pessoas não acreditam na Bíblia, pessoas também podem não acreditar na ciência? Elas podem não acreditar na ciência. Mas aí, eu vou trazer, deixa eu lembrar aqui a frase do Einstein, que ele diz que a fé sem a religião é morta e a religião sem a ciência é paralítica. Einstein disse isso. Então, ele disse que uma coisa caminha com a outra. Lembrando que Einstein era judeu, né? Então, é uma religião monoteísta, né? Então, Einstein fez esse casamento da ciência. Nós temos, não muito no Brasil, mas nós temos fora do Brasil Isaac Newton, tantos outros cientistas que eram tementes a Deus. Nos tempos mais atuais, eu citei agora há pouco o padre Lemaitre, Eduardo Lemaitre, ele foi debater com Einstein lá no Observatório Mount Wilson a teoria da expansão do universo, porque Einstein não acreditava na expansão do universo. E ele mostrou na Bíblia a expansão do universo, quando Isaías fala que Deus desenrola o universo, as estrelas, como um tapete. E ele estudou também matemática, astrofísica, então teve esse debate muito inteligente. Mas eu acho que é assim, porque eu fiz esse casamento na minha vida, eu acho que perde um pouco a fé sem a ciência e perde muito a ciência sem a fé. Agora, depende da fé e depende da ciência. Entendeu? Porque se for uma fé muito profundamentalista, como diz um amigo meu, fundamentalista demais, ou, por exemplo, o que eu quero dizer com fundamentalista? Tem gente que acredita que os dinossauros embarcaram na Arca de Noé. Então, isso é muito fundamentalista. Agora, se você pegar uma ciência também que acha que o homem veio do macaco e que agora a NASA está dizendo que tem vida em Vênus, a vida não vai ser encontrada no sistema solar, eu posso te garantir isso. Isso acontece porque os cientistas precisam de verba. Eles vivem de pesquisa, de verba, então eles precisam fazer naves espaciais, eles precisam de verba. Então eles começam a dizer que tem vida aqui e ali, só para mandar sonda e ter projetos para eles poderem ter o salário deles. Mas vida no sistema solar não vai ser encontrada, Kevin. Somente aqui para que eles se mantenham vivos, né, no trabalho, isso acontece.
Da mesma forma que, infelizmente, aconteceu no Brasil, precisamos cuidar do Covid. Aí veio a licitação, comprar equipamento sem licitação. Nós tivemos um problema que nós temos de corrupção. A mesma forma que a guerra gera a indústria bélica, quando um cientista diz assim, eu acho que tem água em Marte. Aí levanta uma teoria que justifica ir para o Congresso americano e ter a verba para mandar uma sonda para Marte para ver se tem água. Agora saiu para Vênus, é porque alguém está interessado em mandar uma sonda para Vênus. E aí são trilhões de dólares. E aí joga-se isso na imprensa que tem vida em Vênus. Vênus é um planeta inabitável, a temperatura lá derrete o chumbo. O chumbo fica em estado líquido em Vênus. É impossível ter vida em Vênus. Ou seja, é mais algo para entreter e algo para despertar a curiosidade. Justificar orçamento. Entendeu? Justificar orçamento. Bom, vou continuar aqui replicando aqui algumas participações. O Rodrigo Richa está acompanhando aqui também com a gente, né, o nosso programa. O Luciano Lima comentou aqui de novo, falou que ele é de Três Rios. Opa! Três Rios aí. Então ele conhece a Praça São Sebastião, ele conhece a Ponte das Garças, onde eu morei. Conhece. Opa. Parabéns, Luciano. Um abraço. Está aqui nos acompanhando, né? Pastor, enfim, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa, caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, que está sendo para lá de agradável. E queria que o senhor deixasse uma palavra aqui para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso debate de hoje. Nós temos o quê? 5 minutos para falar? 10? Nós temos 10 minutos tranquilo, pastor. Tá. Então eu vou juntar tudo isso e todo esse tempo que nós estamos vivendo. Tá? Ok. Quero trazer uma palavra muito carinhosa para você que está aí nos assistindo, nossos telespectadores aí, incontáveis lares, e fora o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Todos nós estamos vivendo um ano muito difícil, o ano de 2020, com a crise do Covid-19. Né? E eu estou num lugar aqui que as pessoas sonham em ver. Todo mundo aí sonha. Eu sonhava em ver a NASA, as pessoas querem ver o Mickey, querem ir no Universo Studios. E esse tempo do Covid-19 está sendo um desafio para todas as culturas, todas as pessoas ao redor do mundo. Mas é um tempo que eu, como pastor, tenho usado os métodos e os canais que Deus tem aberto, e esse agora, para dizer a você que Deus está no controle de todas as coisas. Você não acha que o mundo está fora de controle. Deus está no controle de todas as coisas. Mas é um tempo em que nós somos convidados a fazer algumas reflexões. Uma delas, Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu moro aqui num lugar em que as pessoas compram roupa de marca, onde as pessoas querem o luxo, o entretenimento, e que agora, acreditem em vocês, as ruas estão vazias, os comércios estão falindo, as portas estão fechadas, não há turista pelas ruas. É algo semi-apocalíptico que ninguém nunca pensou em acontecer. Mas é um momento da gente refletir, porque esse evento muito triste que aconteceu na vida de muitas pessoas, talvez até na sua família, na sua vizinhança, a morte, é um momento da gente refletir sobre a gente, da gente valorizar mais a nossa comunhão com Deus, com a nossa família, a gente ter mais tempo com a nossa família, a gente pensar mais nas coisas, nos valores espirituais, familiares, do que materiais, porque não adianta, eu disse aqui para algumas pessoas, não adianta ter aeroporto se não tem avião e não tem passageiro, não adianta ter parque de diversão se não tem quem vai lá, não adianta ter shopping se não tem quem compra, não adianta ter rua se não tem carro, não adianta ter templo se não tem membro de igreja no templo. Então, é um tempo de reflexão, e eu oro a Deus pelo meu Brasil,
Eu quero que vocês saibam que aqui tem um brasileiro que está nos Estados Unidos, mas está de olho nas notícias. Eu sei tudo que está acontecendo no estado do Rio e Mato Grosso, principalmente. Ligado no que está acontecendo, nas queimadas, na corrupção, e orando pelo meu Brasil. E eu quero deixar uma mensagem. Cuide da sua vida. Não pense que o político tem poder sobre o vírus. O político pode falar uma coisa e o vírus não vai seguir o político. Nós estamos em ano de eleição, tanto nos Estados Unidos como aqui. Então, há muitos interesses por trás. Mas a sua vida você só tem uma. Então, cuide de lavar a sua mão, cuide de usar máscara, cuide do distanciamento social, não por causa do político, porque se você ficar doente, é você que vai para o hospital, é você que fica na fila, não é o político por você. Então, cuide da sua saúde, porque sua vida só tem uma. Seu corpo é um corpo que está com você, mas pertence a Deus. E quando você partir desse mundo, que eu espero que seja daqui a muitos anos, você vai apresentar ele a Deus, dizendo: olha, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e aqui eu sou o mordomo da minha vida. Então, muito cuidado com esse tempo, não baixe a guarda. Eu acompanho com certa preocupação. Carioca gosta de um Flamengo, de um Vasco, de um Fluminense, de Maracanã, de praia, de churrasco. Eu também gosto do Flamengo, mas muito cuidado, porque ainda não voltou a vida ao normal e talvez a gente nunca mais tenha o normal como era antes. Mas muito cuidado. Essa é a minha palavra para os nossos telespectadores da TV do interior, meu irmão Kevin. Bom, antes da gente terminar o nosso programa, eu vou só replicar a última participação aqui. O Núcleo MT disse o seguinte, né? Estamos acompanhando o pastor Eduardo Baldassi nesse importantíssimo debate esclarecedor. Mandou abraços. Quem está falando é o Dani Júnior, lá de Cuiabá, do Mato Grosso. Eu tive o prazer de recebê-lo aqui, um amigo repórter lá do Núcleo MT, do site lá do Baixada Cuiabana, e ele foi aqui comigo na NASA. Ficou encantado, vai voltar aqui com a família. Um grande amigo. Grande amigo. Bom, pastor, eu vou sair um pouquinho do protocolo do programa. Uhum. E a gente falou muito sobre ciência e fé, né? Sobre todas essas coisas que são entrelaçadas em um só. Mas eu queria pedir para o senhor, pastor, para o senhor, né, orar por esse momento que nós estamos vivendo, né? Sair um pouquinho do protocolo. A gente está vivendo muita coisa ao mesmo tempo, como o senhor disse, talvez a gente nunca vá voltar ao normal, mas sim seguir um novo normal, né? Queria pedir para o senhor essa oração. Olha, com muito prazer. A gente fecha os olhos, então eu convido você que está nos assistindo a fechar os olhos nesse instante. Meu Deus, meu Pai, nós te damos graças porque tu és o nosso Criador. Te dou graças, ó Deus, pela vida do Kevin e de toda a TV do interior e todos os nossos telespectadores. Senhor, eu quero te pedir nesse momento a tua paz, que excede toda explicação, que inunde o coração de todos os nossos telespectadores. Pelo tamanho do público, ó Deus, nós sabemos que tem gente que está preocupada, outros talvez estejam de luto, outros estejam com algum sintoma, outros com outros problemas de saúde, mas todos nós precisamos de paz para viver no meio dessa tormenta que está sendo o ano de 2020. E de alguma maneira, Senhor, essa nossa participação aqui nessa noite atrai essas pessoas não para conhecer uma religião, mas para conhecer o Criador do universo que mandou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos crer na tua palavra, Senhor, e nós podemos crer na tua promessa. E eu te peço, por todo aquele que esteja nos ouvindo agora, que crê na tua promessa, que tenha fé em ti, que seja abençoado, cada um de acordo com a tua vontade soberana. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. É o que nós te pedimos, certo de que nós não merecemos nada, mas em nome do teu Filho Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.
Bom, pastor, quero te agradecer por esse programa super gostoso, para lá de agradável, muito esclarecedor. Te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade, né, já que o nosso fuso horário é até diferente, né, e, claro, desejar para o senhor, né, que Deus abençoe o senhor, sua família, né, e mandar um abraço aí para todos. Tá bom, pastor? Muito obrigado. Eu quero dizer que eu me sinto honrado, que eu que vi você bem jovenzinho, hoje aí um repórter super competente, trabalhando com essa televisão maravilhosa aí. Deus te abençoe, abençoe sua família, seu futuro. E para mim é uma honra estar participando, porque às vezes a gente está aqui fora do Brasil e o brasileiro aqui fala assim: eles não entendem a influência que se há no meio científico e religioso sobre essa questão da astronomia. Então, quando uma televisão de renome como a sua vem e nos coloca na mídia, isso é muito importante para a gente. Acredito que é mais uma semente que vai gerar grandes frutos. E terminando, estou à disposição para ajudar como astrônomo quando tiver um fenômeno aí visível na região serrana, para a gente dar uma palhinha, falar, olha, vai ter uma chuva de meteoro, vai ter um eclipse, isso, aquilo, outro, que é uma dica que fica aí para a TV do interior. Valeu. Opa, a gente agradece demais, né? Até emocionei só pro o senhor ter falado, né, que me viu pequeno, né? É verdade. Enfim, emociona, né? Bom, a gente agradece demais mais uma vez, pastor, manda um abraço para sua família, né? Para Kelly, para Gabriela, né? E Eduardo e pro minha mãe Isso aí, Marisa. o Eduardo saiu daqui de Cantagalo, né? No colo ainda, né? Na realidade, ele saiu aí dentro da barriguinha da mãe ainda. Ele nasceu em Opa, Cuiabá em 2002, entendeu? enfim. Então, é o Ciro Eduardo, a Gabriela, a Kelly e minha mãe Marisa. Opa, bom demais e que Deus abençoe aí a todos. Bom, e que Deus te abençoe também você, amigo que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal, pela TV Interior, nas prestadoras de televisão a cabo, e também para você que nos acompanhou aqui pela internet, pelo YouTube, né? Enfim, a gente agradece demais e deseja que você continue na nossa programação. E lembrando que todos os dias tem ação ao vivo aqui. Todos os dias tem o debate interior e a gente agradece demais. Tchau e até a próxima, se Deus assim nos permitir.